Olá, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos à nossa live. Boa noite, gente. Boa noite. Denise. Que legal. Cláudia. Boa noite, gente. Deu para enxergar de perto aqui. Carlão, boa noite. Que bacana. Mais uma vez aí, sejam bem-vindos ao nosso evangelho dessa noite. Mais uma vez uma noite agradável, né? De calor. Bacana, vamos aguardar mais um pouquinho. Para que possamos aqui passar os recados, tá? Bacana, muitos amigos aí chegando. Separar aqui o recado. Mais um pouquinho só. Boa noite, Milton. Boa noite, Silvia. Denis. Legal, muito bom. Pessoal, temos aí quase 50 pessoas. Então vamos começar com os nossos recados dessa noite, tá? Os plantões no A Caminho da Luz, né, continuam de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 e aos sábados, das 9 às 15 horas, tá? Então você pode aproveitar para visitar os plantões lá no centro e acertar a parte do Clube do Livro, se associar também às nossas obras sociais do nosso lar, né? Você pode também adquirir as máscaras, né, que estão à venda. O que mais que nós temos aqui? Nos próximos sábados, dia 12 e dia 19, a livraria ficará aberta para a troca dos vouchers do Amigo Secreto, tá? E chegaram também as agendas e os cadernos para 2021. Segundo recado, campanha Minha Urna Faz o Bem. Atingimos a meta em outubro, né? Conseguimos digitar 50 mil notinhas, muito legal, obrigado a todos que contribuíram. E agora o desafio é continuar com esse número. Nós não temos ainda o levantamento de novembro, mas possivelmente também já devemos ter atingido esse número, ou superamos, tá? Então continuamos aí contando muito com a ajuda de todos, tá? Então as notinhas sem CPF são muito importantes aí para nossas obras sociais. Terceiro recado, campanha de arrecadação de alimentos e itens de higiene e limpeza para os nossos abrigos. Veja em nossas redes sociais as necessidades do momento. Entregar na rua Managé, número 78, das 10 às 14 horas, de segunda a sexta-feiras. Nas nossas redes sociais também estão disponíveis os dados bancários para as doações. E quando essa doação ocorrer, o que a gente pede é que esse depósito seja identificado, também, somente para controle administrativo, gente. O quarto recado, campanha de arrecadação para presentear as crianças dos CCAs, ou seja, conseguimos arrecadar 100% do valor, então o recado aqui é de agradecimento pela colaboração de todos, tá? Muito obrigado aí por terem colaborado e por conseguirmos, né, presentear essas crianças com as camisetas. Muito legal. Quinto recado, participe da comemoração virtual de Natal do A Caminho da Luz do dia 20/12, tá? Será no domingo pelo YouTube. Temos todas as informações nas redes sociais, nos posts, né? Temos todos os detalhes. Aproveite também o horário dos plantões da secretaria e vá até o dia 10/12 no A Caminho da Luz, no nosso centro, e deixe sua mensagem em nossa árvore de Natal. Temos os coraçõezinhos lá em branco. Pegue, escreva uma mensagem e coloque na nossa árvore de Natal e traga uma foto, né, do seu rosto impressa, do tamanho de uma folha sulfite. Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui. Deixa eu pegar aqui uma folha assim, por exemplo, uma foto linda, né, de Jesus. Dessa forma, e deixe ao lado da árvore, tem uma caixa específica para isso. A foto pode ser colorida em preto e branco.
Para que essa foto? Essa foto estará no salão compondo ali a nossa plateia virtual no dia do nosso evento, no dia 20/12, tá? Então participe, não deixem de participar, deixem essa fotinho lá no centro para que a gente possa utilizar e montarmos essa plateia virtual. Sexto recado, continuamos recebendo as doações para o Mercalar, tá? O que mais precisamos é de brinquedos, exercite o desapego com seus filhos, entregar, né, no A Caminho da Luz. Além dos brinquedos, né, que é a prioridade aqui, nós temos os outros itens, roupas, sapatos, outros itens, utensílios domésticos que vocês podem deixar lá em bom estado, tá bom? Bem, os recados são esses, gente. Vamos lá agora para a nossa oração inicial, mas antes disso eu vou chamar a nossa amiga Denise. Deixa eu ver aqui. Opa, já a encontrei. Muito bom. Olá, minha amiga, tudo Boa bem? noite. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui com vocês todos. Um beijo. Que ótimo. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder participar hoje com você, Marco. É uma Vamos satisfação, minha lá? amiga. Vamos sim. Eu Que vou bom. colocar o hino da nossa casa Ok. inicialmente e você faz E em oração na sequência, seguida, tá? ok, combinado. Vamos lá. Só um minutinho. Vamos lá. Vamos cerrar os nossos olhos e em pensamento vamos nos dirigir até o A Caminho da Luz, onde mentalizamos a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Estamos aqui reunidos em sentimento de amor ao Cristo, para nos ligarmos a essa pleiade de espíritos que nos ampara em todos os momentos.
Eles são emissários de Jesus, que nesse momento nos envolvem com a sua divina luz e nos congregam numa mesma rogativa ao Senhor da vida. Senhor, Pai da criação infinita, nós, teus filhos amados, aqui estamos, Pai, rogando que nos ampare e proteja em nosso culto de amor à verdade. Que nossos corações se abram, nosso entendimento se alargue, dando-nos a oportunidade de melhor vivenciar os ensinos do nosso Mestre Jesus. Te pedimos, Pai, que esteja conosco e ampare o solo inculto de nossos corações, fazendo renascer a planta da esperança, fortalecendo em nós a árvore da caridade, nos permitindo colher, Senhor, os frutos da fé viva, que nos nutrirão com a paz ativa. Mestre Jesus, que teus ensinos se façam roteiro dos nossos caminhos e luz das nossas almas. Que nosso amigo Marcos seja envolto em muita luz. Se conosco agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus, minha amiga. Muito obrigado por suas palavras, por essa abertura, dando força, né? Para que a gente possa Com certeza, começar... uma ótima live para você. Obrigado, que possamos aí refletir juntos sobre o Evangelho dessa noite, tá? Eu Com vou certeza. te desconectar para deixar um pouco mais livre essa parte da internet e volto Perfeito. no final, tá bom? Ok. Beijo, até Daqui já. a pouco, minha amiga. Outro. Bem, pessoal, obrigado mais uma vez, que a espiritualidade possa nos conduzir, né, na reflexão do Evangelho dessa noite. Eu quero agradecer imensamente a confiança da casa, da diretoria. E quando eu recebi esse tema, né, no domingo, que o tema seria Progressão dos Espíritos, já me trouxe à mente rapidamente o Livro dos Espíritos, até porque no Livro dos Espíritos, da pergunta 114 a 127, nós temos na íntegra esse título, né, esse tema, que é Progressão dos Espíritos. Então, fui buscar outras obras, fui, né, de certa forma, pesquisar de uma forma rápida para poder aí trazer para todos nós esse tema, mas não saía da minha cabeça, né, o Livro dos Espíritos e o que, né, ali os nossos amigos tinham, né, nos deixaram, nos presentearam em cima desse tema. Então, quando falamos de progresso, falamos do progresso espiritual, né, principalmente nesse momento que vivemos dentro do mundo de provas e expiações. Nós temos o progresso moral, que é a parte, como podemos dizer, prioritária, né? Então, é o nosso objetivo, essa evolução moral. Então, ou seja, até porque somos aí espíritos, né? Somos espíritos. Isso é uma outra coisa também interessante, porque muitos falam, eu tenho um espírito, né? Assim, ou melhor dizendo, eu sou espírito que tem um corpo material e que estou temporariamente utilizando esse corpo material para minha evolução. Então, quando eu falo progressão dos espíritos, eu estou falando do nosso progresso moral, né? Então, ou seja, espíritos reencarnados, como nós hoje, e espíritos desencarnados. Todos nós estamos num processo de progresso moral e intelectual. Mas, nesse caso, falando num planeta de provas e expiações, o progresso moral é que nos interessa de uma forma prioritária. E, para a gente... qual foi a minha ideia? Ir para o Livro dos Espíritos, explorar, né, as perguntas e respostas, que é uma forma mais prática da gente entender as respostas, né, construídas ali, respondidas com muita assertividade. Então, não tinha como deixar, né, de utilizá-lo. Mas, para contextualizar, eu encontrei uma história que eu gostaria de dividir com vocês, tá? Aqui é a história de uma doutora, o nome dela é doutora Elza, ela era uma professora universitária, era uma cientista política, né? Casada com uma pessoa muito bacana, tinha 2 filhos, o Heitor e o André, mas também
essa história contempla a Dona Lourdes. Dona Lourdes trabalha com a dona doutora Elza, digamos assim, há mais de 20 anos, também casada, marido também muito trabalhador, muito honesto, e também mãe de 2 rapazes, o Eliseu e o... Até coloquei a colinha do nome aqui do outro filho, que é o Misael, né? Olha que interessante. Então, numa certa tarde, se não me engano, uma sexta-feira, a doutora Elza em casa, com a Lourdes, mais de 20 anos a Lourdes trabalhando com a doutora Elza, criaram uma amizade, né? Criaram um relacionamento assim, mais próximo, até por conta de terem 2 filhos com idades próximas. Então, nessa tarde, a doutora Elza estava ali conversando, estava ali na cozinha, ajudando a Lourdes a preparar o jantar, e naquele momento, Elza começa a refletir um pouquinho sobre os filhos, né? E ela fala para Lourdes, Lourdes, o Heitor, né? O Heitor, meu filho mais velho, como você conhece, tão educado, estudioso, respeitoso, gosta de estar com a família, sabe? Finalizou o ensino médio assim, sabe? Com tanta facilidade, se esforçou para entrar numa universidade pública, hoje trabalhando, super contente, né? Noivou agora, né? Então, ou seja, já vem planejando um casamento e sempre preocupado com a família, comigo, né? Que é a doutora Elza, preocupado com o pai, preocupado com o irmão. Ou seja, é uma bênção, né? Que filho maravilhoso, eu agradeço muito a Deus. Mas, engraçado, né, Lourdes, né? A doutora Elza falando para Lourdes. O André, mais novo, né? 2 anos mais novo, sempre um garoto mais assim fechado, assim mais assim bravo, mais agressivo, sabe, um garoto que deu muito trabalho na escola, sempre muito vaidoso, muito egoísta, sabe? Os professores não entendiam, né? Ou seja, sempre era injustiçado, achava sempre seus direitos, mas deveres, né, não existiam para o André. E o André, assim, no ensino médio, ele começa a ter amizade com outros amigos que consumiam álcool, que fumavam, e logo, né, apresentaram para o André as drogas ilícitas. E o André rapidamente ali já aceitou e começou a consumir, né? E a doutora Elza fala, né, para Lourdes, poxa vida, Lourdes, né, você vem acompanhando toda essa história, né, da minha vida e eu, nossa, choro muito, né, porque essa luta, né, da doutora Elza para levar o André, a luta dela seria levar o André para uma clínica de recuperação e ela nunca tinha sucesso com isso, né, e o André desaparecia, né, 1, 2, 3 semanas e quando aparecia era para pedir dinheiro para o vício. Então, ou seja, ela tinha um filho mais velho que seguiu um caminho tão bacana, né? E um outro mais novo que, sabe, se desviou, né? Se iludiu por outros caminhos, né? E isso machucava muito a doutora Elza como seu marido. E então, nesse bate-papo, né, a Lourdes, né, ali conversando com a Elza, a Lourdes também comenta sobre os meninos, porque ela tem o Eliseu, né? E ela comenta, poxa vida, que interessante, existe assim uma certa similaridade nas nossas histórias, né? A Lourdes falando para a doutora Elza. O Eliseu, sempre preocupado com a casa, desde cedo buscou, sabe, trabalhar para ajudar a família, uma família pobre, ficou muitos anos trabalhando no mercadinho até conseguir entrar, sabe, numa escola técnica, né? Conseguiu se formar na escola técnica, entrou numa faculdade, né? A Lourdes falando para a doutora Elza, conseguiu um estágio, ganha pouco, mas sabe, o pouco que ganha faz questão de ajudar a família, né? Tá super contente, entusiasmado com as possibilidades de crescimento profissional, mas nunca deixou de cuidar da família. Mesmo assim, com pouco, ele deixava de comprar as coisas, né, para ele, para poder ajudar a família. E sempre assim, muito preocupado com o pai, muito preocupado com o irmão, né?
E, coincidências à parte, a Lourdes também tem um filho mais novo que é o Misael, que é Misael o nome dele. Desde muito pequeno também apresentou, sabe, um comportamento mais violento, sabe assim, sempre com confusões com os amigos da escola, uma história muito parecida, né? Com os professores, sabe, desrespeitava a própria mãe, respeitava apenas o pai ele respeitava. E assim, quantas conversas, quantos conselhos o Misael recebeu, mas assim, até a própria doutora Elza, né, a Lourdes falando, até você mesmo, né, conversou tanto com o Misael, mas ele sempre quis fazer o que ele achava melhor. E com isso, né, no nosso bairro, como você sabe, né, falando para a doutora Elza, ele se envolveu no crime, se envolveu com as drogas e faz hoje, né, falando para a amiga, 3 meses que não tinha notícias do filho. Né? Então, ou seja, eu não sei onde está o meu menino, como ela falava, né? E eu deixo nas mãos de Deus, mas o meu coração está destruído. Então, ou seja, as histórias, famílias, né, assim, em posições sociais assim diferentes, famílias estruturadas, independente disso, com pai, com mãe, dá para entender nesse diálogo o carinho que a mãe, né, e os pais, né, davam para os seus filhos, tanto para os mais velhos como para os mais novos. Mas a decisão do caminho, de seguir um caminho melhor ou não, estava na mão dos seus filhos. Então, os filhos mais velhos, tanto o Heitor, filho da doutora Elza, como o Eliseu, filho da dona Lourdes, seguiram um caminho melhor. Seguiram o caminho do bem, seguiram o caminho, sabe, da honestidade, seguiram o caminho da como eu posso dizer, da harmonia, seguiram o caminho do esforço de buscar um trabalho, de conquistas. Enquanto os mais novos seguiram outros caminhos. Aí eu pergunto, será que o meio, né? O meio, olha, famílias diferentes, mas com 2 filhos que seguiram caminhos diferentes também. Será que o meio influencia, gente, a decisão, né, desses filhos? Será que o meio influenciou isso? Então, assim, a resposta é que sim, influencia, pode influenciar. Mas, como a gente sempre fala aqui, né, por isso que, aproveitando esse gancho, como espíritas, é importante apresentarmos a evangelização infantil, é importante apresentarmos o Evangelho de Jesus, é importante, né, apresentarmos esse caminho melhor. Mas isso não é garantia de sucesso. Isso não é garantia de sucesso, porque a decisão de seguir o caminho A ou B é do filho. Então, os exemplos que foram dispensados em cada uma das famílias fez com que, por exemplo, o Heitor, que era o mais velho da família da doutora Elza, seguisse um caminho melhor. Da mesma forma que o Eliseu na família da dona Lourdes. Mas os meninos mais novos, como o André e o Misael, não aceitaram. Não aceitaram, mesmo com tantos exemplos, com orientações, com muito carinho, com muito amor, não aceitaram. Tá? Então, ou seja, pegando essa história, o que eu pensei, gente? Eu queria aqui fazer um exercício com vocês assim. O Livro dos Espíritos é um livro rico, assertivo, direto, objetivo. Então, eu queria pegar essa história e pegarmos aqui, entre as perguntas 114 e 127 do Livro dos Espíritos, eu selecionei algumas perguntas para a gente reproduzir e refletir junto. Tá? Então, a pergunta 114 do Livro dos Espíritos nos trazem o seguinte: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que procuram melhorar-se? Aí os espíritos respondem para a gente: os espíritos mesmos se melhoram. Melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Então,
eles mesmos se melhoram, né? Então aqui fica a questão do livre-arbítrio, ou seja, as nossas escolhas. Deus respeita as nossas escolhas e a nossa velocidade no progresso. Então, cada um decide a velocidade que vai progredir. Progredir, vai. Estamos fadados ao progresso, estamos fadados à perfeição, mas cada um vai chegar no seu tempo. Deus respeita isso, né? Então, assim, no caso aqui dos meninos mais novos, eles estão o quê? Seguindo seguindo o seu progresso de uma forma muito mais lenta, ou até estacionados, né? Estacionar a gente pode, regredir não, conforme a gente vai ver aqui. Mas os meninos mais velhos seguiram um caminho, né, interessante, bom, do exemplo no bem, estão acelerando o seu progresso. Tá? Então, óbvio que cabe a gente considerar que, para aqueles que não decidirem pelo caminho do bem, né, as dores, obviamente, serão seus professores, para que eles enxerguem de uma forma mais clara que o caminho do bem compensa. Até porque as leis divinas estão em nossas consciências, em nossa consciência. Então, isso certamente, através das nossas experiências, das nossas reencarnações, a gente vai percebendo o melhor caminho. E a consciência que nós já temos das leis divinas vão clareando a cada experiência. Tá? Aí, eu fui para a pergunta 115, que vem da seguinte forma. Uns espíritos foram criados bons e outros maus? Pergunta direta, assim, de Kardec para os espíritos. E diz, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão, com o fim de esclarecê-los e progressivamente conduzir à perfeição. Então, Deus nos dá as experiências, nos dá todas as condições para que a gente possa progredir, para que a gente possa seguir, né, no nosso caminho à perfeição. Mas é por isso que ele nos criou todos simples e ignorantes. Aí vem lá, no final da resposta, uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao seu destino, no caso dos irmãos mais velhos, né, o que a gente consegue aqui entender, que eles aceitam. Então, certamente, se eles seguirem esse caminho, prontamente chegarão, né, mais rapidamente ao seu destino de progresso. Outros não conseguem sofrê-la sem lamentação. E assim permanecem, por sua culpa, distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Mas isso é temporário. Ou seja, o caso dos meninos mais novos. Então, ou seja, estão lamentando, eles estão ali reclamando, estão seguindo outros caminhos. Então, eles se distanciam dessa perfeição? Sim, mas é um distanciamento temporário, que eles serão ali motivados de alguma forma a progredirem, tá? Então, pela dor, pelas experiências que virão, mas chegarão mais tarde, né? Os outros meninos tendem a chegar mais rápido. Esse que é o grande ponto. Então, Heitor e Eliseu estão no caminho já. André e Misael, distanciados temporariamente da perfeição, estacionados ali, patinando, mas em algum momento despertarão para isso. Nesta reencarnação ou em outra, não sei, mas em algum momento, tá? A lei do progresso fará com que eles sigam, mas chegarão depois e, pelas suas escolhas, sofrerão mais? Será? Possivelmente. Porque é o livre-arbítrio. E o sofrimento, as dores, nos trazem a reflexão para encontrarmos o melhor caminho. Ok? E seguindo o Livro dos Espíritos, acho que o grande exercício aqui também é esse, né, gente? Eu acho que muita gente aqui, obviamente, lê o Livro dos Espíritos, busca, né, as suas respostas ali, e a gente percebe a riqueza, a beleza dessa obra, né, a assertividade. Então,
quando eu leio a pergunta e a resposta na íntegra, eu falo, poxa vida, não existe maneira mais completa e exata de se passar essa informação a não ser reproduzindo isso e refletindo em cima, né? E aí, na pergunta 116 vem assim, há espíritos que ficarão perpetuamente nas classes inferiores? A resposta é bem direta, não. Todos se tornarão perfeitos, conforme nós falamos, né? Eles seguirão o caminho. Então, o André e o Misael, dentro do cenário que a gente desenhou, eles serão perfeitos, sim, só que a seu tempo, né? Ou seja, passando por experiências mais duras na matéria, mas que os ajudarão a identificar o melhor caminho, tá? Aí na pergunta 117, vem também algo bem interessante. Depende dos espíritos apressar o seu avanço para a perfeição? A resposta vem que, certamente, eles chegam mais ou menos rapidamente, né? Segundo o seu desejo e a sua submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa que uma rebelde, né? Então, as crianças dóceis, a criança dócil, os meninos mais velhos, a criança mais rebelde, os meninos mais novos. Então, obviamente que sim, que eles vão, né, chegar mais rapidamente. Então, a gente consegue acelerar, sim, pela nossa dedicação, né, pela nossa disciplina, pela nossa responsabilidade, pelo nosso processo de fazer o bem, pelo nosso processo de continuar essa preocupação com o progresso, com o amor ao próximo, né? Então, seguindo esse caminho. Opa, obrigado, me trouxe aqui um pé de mouse. Aí, gente, então, ou seja, cabe a nós buscarmos, né, acelerar esse progresso. Então, aí, o que eu refleti em cima dessa pergunta? Se nós estamos hoje no planeta de provas e expiações, indo para um planeta de regeneração, será que o comportamento dos meninos mais novos, né, de ficarem estacionados ou de seguirem caminhos que não são tão legais, será que esse comportamento o mundo de regeneração que nos espera, porque estamos trabalhando para isso, né? A doutrina nos traz isso de forma clara, que nós estamos nesse processo de migração, ou seja, de transição. Será que se insistirmos nesse comportamento, né? Será que esse mundo de regeneração vai nos aceitar? Porque o objetivo aqui é despertar, né, a cada um de nós esse processo de reforma íntima, né? Para que possamos acelerar a nossa evolução, ou seja, acelerar o nosso progresso moral, porque o mundo de regeneração espera, né, da sua humanidade, porque é a humanidade que vai fazer com que o mundo de regeneração apareça, né? A evolução do ser. Então, se eu não me preocupar com esse progresso agora, nesse momento de transição, pode ser que eu tenha surpresas, no sentido de não mais poder continuar dentro desse grupo que eu estou, que está evoluindo e eu não. Tá? Então, acho que desperta em nós um momento, desperta em nós a preocupação, se estivéssemos num processo inicial dentro de um mundo de provas e expiações, teríamos uma outra visão, mas como estamos num processo final, né, do período de um planeta de provas e expiações, e transitando para um de regeneração, essa preocupação ela tem que ser maior, porque senão a gente não consegue, né, seguir, né, os nossos irmãos que adentrarão a esse mundo melhor. Aí vem aqui, para a gente fechar esse ponto, na pergunta 118, os espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, os espíritos podem degenerar, ou seja, regredir, retrogradar,
regredir acho que é a melhor expressão aqui, né? Retrogradar, eu não sei se a palavra está certa, mas acho que é por aí. Ou seja, os espíritos dizem que não, né? À medida que avançam, compreende o que os afasta da perfeição. Quando o espírito conclui uma prova, adquiriu conhecimento e não mais o perde. Pode permanecer estacionado, conforme eu considerei, mas não retrograda. Tá bom? Então, ou seja, aí você fala, mais uma vez, se o planeta está progredindo e eu estou estacionado, qual que é a tendência? Se eu não progredir, sabe, em paralelo, eu posso ser convidado a migrar para planetas menos evoluídos, para que eu possa ter lá nesses planetas menos evoluídos, digamos assim, as experiências necessárias para que eu possa evoluir. Porque assim, imagine, um mundo de provas e expiações se dá pela média, né, moral dos seus seres. Está aqui, ó, tá aqui, né? Se eu estou abaixo dessa média, eu tenho que trabalhar para que eu possa conquistar essa média através das minhas reencarnações e através das minhas experiências. Se eu fico estacionado e essa média vai subindo, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir alinhar, não vou conseguir chegar no mesmo desenvolvimento e nível moral que os meus amigos atuais. Aí, essa estrutura, esse planeta, esse grupo, não mais vai conseguir me ajudar a progredir, porque as minhas experiências não competem mais àquela realidade. Então, mais uma vez, é por isso que eu desperto a atenção para que a gente possa, buscar essa nossa reforma íntima, buscar o nosso progresso moral agora, né? Moisés já veio, Jesus veio, Kardec veio ainda esclarecer ainda mais Jesus, trazer, sabe, explicar. Estamos aqui, né, com conhecimento, com orientação. Então, agora, e no processo de transição. Então, importante, vamos nos preocupar e vamos priorizar o nosso processo, né, de desenvolvimento moral. Aí, continuando no Livro dos Espíritos, só um minutinho. Retroceder. Legal, desculpa. Então, continuando, nós temos a pergunta 120 que nos traz: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Olha a construção, né? Então, quando a gente fala mal, vamos trocar mal, ou seja, pela fieira da ignorância, né? Porque ignoram que o caminho do bem é o melhor, que os benefícios, né, desse caminho que Jesus veio mostrar para a gente é a melhor opção. É o caminho da felicidade real, né? Onde a gente vai conseguir, sabe, ter a satisfação verdadeira, né? Onde a gente vai conseguir perceber o amor na sua integralidade, né? Então, ou seja, todos passam pela fieira da ignorância, pois em algum momento, mais cedo ou mais tarde, na Terra ou não, perceberão que o caminho do bem é a melhor opção, tá? Então, ou seja, em novas experiências, ou nesta vida, ou em novas reencarnações, né? Ou em reencarnações futuras, isso se mostrará, né, para todos nós. Então, que a gente possa, mais uma vez aqui, gente, buscar a nossa evolução moral já, nesse momento, né? Então, esse é o grande convite. E deixa eu ver aqui, estou quase fechando já, está indo até que rápido, né? A pergunta 123 nos traz também mais um outro ponto. Por que Deus permitiu, olha só, essa pergunta eu achei bem interessante, por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal, ou da ignorância? Porque Deus permitiu. Aí vem assim, a resposta dos espíritos de uma forma bem direta. Como ousais pedir a Deus conta dos seus atos?
Como vocês podem responsabilizar dizendo que Deus permitiu que você seguisse o caminho A ou B? A decisão é sua. Aí a resposta na sequência vem assim: a sabedoria de Deus se encontra na liberdade de escolha. Então a sabedoria de Deus se encontra no livre-arbítrio, que concede a cada um, porque assim cada um tem o mérito de suas obras. Então cabe a nós. Deus é Pai, soberanamente bom e justo, misericordioso, Ele nos entende. Então, ele não permite, ele permite que você escolha o caminho, para que você possa decidir a velocidade do seu progresso. Então, as experiências é uma bênção, né, em nossas vidas, para que possamos perceber o caminho do bem. E hoje nós, gente, nós temos muitos exemplos, nós temos muito material, nós temos Jesus. É só observar. O caminho está muito claro, transparente, né? É só a gente querer, mas cabe a cada um de nós. Cabe a cada um de nós. Jesus está do nosso lado. A espiritualidade está do nosso lado. Os amigos espirituais, quando você quer fazer o bem, quando você quer seguir o bem, eles estão ali te motivando, te apoiando, né? Eles estão ali, sabe, torcendo por você, trabalhando no seu processo de evolução também. Nós não temos noção, mas é importante dizer, gente, que quando a gente decide também em estacionar, e quando a gente decide também pelo caminho de não fazer nada, de seguir situações que não são legais para você, nós também temos aqueles ainda na ignorância que torcem por isso e que nos motivam para isso. Aí você fala, Deus permite isso? Deus permite o livre-arbítrio. A decisão é sua. Então, gente, com tanta informação que nós temos, com tanto amor da espiritualidade por nós, nesse momento de transição, nesse momento, sabe, de evolução acelerada que nós estamos passando, vamos aproveitar a ajuda dos nossos amigos. Vamos aproveitar a ajuda da espiritualidade, né, que tanto trabalha por nós, trabalha muito por nós. Então, a decisão no caminho do bem certamente estará ali pautada e suportada por uma equipe gigante de amigos, familiares, os nossos mentores, os trabalhadores da casa do Centro Espírita Caminho da Luz, tanta gente, sabe, nos ajudando a seguir um melhor caminho, tá? Então, aí na pergunta 126 do Livro dos Espíritos vem uma outra questão interessante. Os espíritos que chegam ao supremo grau, né, o grau de pureza, digamos assim, a primeira classe, depois de passarem pelo mal, né, pela ignorância, têm menos méritos que os outros que passaram menos ou que não passaram por isso, aos olhos de Deus? Aí a resposta vem. Deus contempla os extraviados com o mesmo olhar e os ama a todos do mesmo modo. Eles são chamados maus porque sucumbiram. Antes não eram mais que simples espíritos. Então não há diferença. A velocidade do nosso progresso é nossa. A gente decide o livre-arbítrio, né? A questão da sabedoria de Deus. Mas se você chegar antes ou depois, Deus vai te amar da mesma forma. Deus é Pai, né? Deus é amor, Deus é misericórdia. Então, Ele estará ali de braços abertos para nos receber, gente. Então, concluindo esse tema, eu queria deixar aqui para vocês que o progresso dos espíritos é irreversível. Temos a velocidade, né, que a gente impõe, mas é irreversível. A lei do progresso vai te impulsionar para frente. Uns vão mais rápido, outros não. O progresso pode ocorrer de uma forma mais dolorida ou menos. Também é a sua decisão. É o livre-arbítrio novamente.
Podemos estacionar e sermos convidados a migrarmos para planetas menos evoluídos que o nosso. Então, é uma decisão nossa também. Aí assumiremos cenários de maiores dores, possivelmente, mas é uma decisão nossa. E é um processo justo, porque somente ali nós conseguiremos evoluir. Podemos escutar nossa consciência e seguirmos o melhor caminho, o caminho do bem, porque na nossa consciência está a lei de Deus. Não é verdade, gente? Olhando para o exemplo de Jesus, que está aí à nossa disposição. Outro ponto que é importante dentro dessa conclusão é: não existe progresso sem esforço. Não existe progresso sem trabalho. Não existe progresso sem dedicação. Não existe progresso sem disciplina. Porém, não estamos, como eu disse antes, sozinhos. Nossos amigos espirituais estão ao nosso lado. Então, quando nós decidimos e insistimos, nos esforçamos um pouquinho, insistimos naquele trabalho, nos dedicamos um pouquinho mais, temos uma disciplina com horário, eles estarão ali. Eles estarão ali nos auxiliando, nos dando todo o auxílio necessário. E é importante entender, gente, a partir do momento que a gente decidir pelo caminho do bem, em um clique, nossos amigos espirituais estarão ali ao nosso lado, nos motivando. Porém, reforço aqui e relembro, quando decidimos pelo caminho que não é do bem, pelo caminho da ignorância, muitos outros também, em um clique, estarão ali, te motivando para esse outro caminho. Então, a decisão está em nossas mãos. A decisão está em nossas mãos, gente. Então, se a gente quer seguir um caminho ou outro, Deus vai respeitar e vai nos esperar. Só que uns chegarão mais rápido, outros não. E vamos considerar e colocar em questão que estamos num processo de transição do planeta. Então, a preocupação na questão da evolução moral se dá agora. Não deixem para depois, gente. Não deixem para depois. Nós temos muitos amigos, muita informação, muito apoio, muito suporte, né? De tantos na espiritualidade e quantos tantos aqui, né? Tantos amigos nessa live, também ali, ó, né? Torcendo por cada um de nós, torcendo pela evolução, né, do planeta, torcendo pelo progresso de cada um. Então, mais uma vez, muito obrigado, gente, pela atenção e que possamos, sabe, dar abertura às orientações dos nossos amigos espirituais para decidirmos sempre pelo melhor caminho. Graças a Deus, meus amigos. Muito obrigado pela paciência e pela gentileza de cada um de vocês, tá? Eu vou aqui chamar a Denise para a gente fechar, tá bom? Só mais um minutinho. Denise. Eu que agradeço, gente, pela paciência mais uma vez. Esperando aqui a nossa amiga Denise para a gente fechar com as vibrações. Só mais um minutinho. Conectando a Denise, está demorando um pouquinho. Só mais um minuto. Para mim ainda não apareceu. Acho que não vai entrar isso de novo. Ah, tá. Denise, eu vou cancelar aqui porque parece que você está aparecendo para outros celulares, mas para mim não. Vou fazer aqui novamente, peraí. Cancelei. Denise. Aguardando.
E vem novamente o convite. Aí, Oh, agora sim, que bom. graças a Deus. Que Eu não bom, minha estava te amiga. vendo. Eu falei, meu Deus, A adorei a Adri, sua live, muito bom, excelentes reflexões, Marco, mesmo, adoramos. Foi muito bom, todo mundo falando isso e eu digo também. Muito bom mesmo, obrigado. excelentes reflexões, é importante para a gente avaliar isso e perceber que estamos na nossa melhor encarnação. A oportunidade está aqui em nossas mãos, né? Obrigado. É É isso aí, meu verdade, amigo. Denise. Muito obrigado pela gentileza de sempre, minha amiga. Agora é com você. Acho que os amigos já buscaram as águas, né? Nós temos Sim, um pouquinho de tempo, então fique à vontade. E mais uma vez, obrigado por ter aceito, viu? eu que agradeço a oportunidade. Um beijo para todos. Podemos ir, então? Podemos encerrar? Claro, minha amiga. Vamos cerrar os nossos olhos, serenar os nossos corações, mentalizar a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Vamos nos envolvendo nessa energia sutil e luminosa e vamos percebendo a tranquilidade e a paz emanada dos benfeitores espirituais presentes no nosso lar. Fluidos recaem neste momento sobre nós, projetados de uma imensa cascata luminosa. Esses fluidos atuam nos nossos centros de força, retirando da nossa atmosfera espiritual os fluidos negativos. Fluidos de luz atuam na nossa região cerebral, harmonizando a sua função química e restaurando os hormônios responsáveis pelo equilíbrio psíquico, nos auxiliando a renovar nossos pensamentos na fé e na esperança. A região dos nossos sentimentos também recebe uma imensa projeção fluídica para que possamos ser fortalecidos na nossa capacidade de tolerar, compreender, perdoar e amar a nós mesmos e ao nosso próximo. E nesse instante somos convidados a falar com Jesus, pedindo pela nossa saúde física. Os médicos espirituais projetam sobre o nosso sistema nervoso central uma gama de fluidos salutares e renovadores para que sejam conduzidos através de todos os sistemas que comandam o nosso corpo, a todos os órgãos, veias, vasos, artérias, glândulas, tecidos, em especial para aquela parte do nosso corpo onde exista uma dor, um problema de saúde a ser superado. Vamos agora iluminar o nosso lar com a força do nosso pensamento, mentalizando os entes queridos que convivem conosco, para que a paz que sentimos agora seja extensiva a eles. A equipe socorrista recolhe do nosso lar os irmãos espirituais que ainda carecem de amparo e, com muito amor, os encaminha até a nossa casa de oração. Vamos também mentalizar o lar dos nossos entes queridos e o nosso local de trabalho, iluminados por uma luz radiante e intensa. Que nesses locais reine a paz, a boa vontade e a serenidade. Pedimos ainda que os mensageiros espirituais coloquem nos nossos frascos de água o fluido energético necessário a cada um de nós, para que ao tomá-la possamos nos sentir revigorados. Com o nosso coração repleto de amor pelas benesses recebidas, vamos vibrar pelo nosso lindo planeta Terra, que as provas vivenciadas apressem a cura das dores do corpo e da alma, e que cada um de nós concorra para que a regeneração aconteça. Pelo nosso Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, pelos nossos governantes, pelo nosso povo, que a luz do Cristo faça morada no coração de todos nós, os brasileiros, pela nossa casa de oração, nosso porto seguro, nosso refúgio, que cada um de nós seja uma centelha do a caminho da luz, iluminando por onde passar. Por alguém que nos venha à mente e esteja sofrendo dores físicas ou morais. E vamos, enfim, vibrar por nós mesmos, para que sempre possamos encontrar no Evangelho do Cristo o refúgio e o lenitivo para nossas dores. Que a paz de Jesus, que nos envolve nesse momento, permaneça conosco, graças a Deus. Graças a Deus. Se você quiser finalizar com o Pai Nosso, dê. Com certeza. Pai nosso, que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, minha amiga. Muito obrigado. Obrigado, Eu que pessoal, também agradeço. pela presença, né? E que a gente possa nos ver, né, novamente amanhã às 19h30, né? Se Deus No quiser. Evangelho da quinta-feira. É isso aí. Uma boa Então noite tá a bom. todos. Boa noite, família Caminho da Luz. Um beijo grande. Beijo. Até mais, gente. Tchau, tchau, Adê. Até mais. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.